Olá, turma, boa tarde. Falávamos sobre os substantivos, né? E aí os substantivos em relação à sua flexão, tá? O que seria a flexão dos substantivos, né? Os substantivos, eles se flexionam, né? E aí a gente vai encontrar em algumas gramáticas algumas outras ideias em relação a essa flexão. Por quê? No livro de vocês, por exemplo, né? O livro de vocês está dizendo que os substantivos eles flexionam em gênero, número e grau, certo? Só que em algumas gramáticas a gente vai encontrar a flexão apenas por gênero e número, e em outras, como o Bechara, que ele extrai do Matoso Câmara, isso, que nem gênero vai ser, que a flexão vai acontecer apenas por número. Então mas aí a gente vai tentar, criar aqui, na verdade, a gente vai tentar falar, na verdade, acerca da flexão de gênero e de número, tá? Vou atender a essa reflexão em relação à flexão. Por que o grau não vai, vai ficar fora? Porque, como eu já havia dito no outro vídeo, o grau refere-se à derivação, é um processo de derivação. E aí, quando a gente trabalha nessa questão da flexão e da derivação, a gente está falando da estrutura interna da palavra, Mas a gente considera a estrutura e a significação, a forma, e o significado, certo? A gente não exclui, na verdade. Então, para a flexão, para aqueles que se flexionam, a gente tem o processo de flexão, e o processo de derivação, no caso, que é o que a gente está falando agora, Processo de flexão e processo de derivação. No processo de flexão, grosso modo dizendo, as palavras, elas vão sofrer alterações, certo? E aí eu estou falando de desinência, tá? A desinência é a terminação, já que eu estou falando de número, e de gênero, vamos dizer assim, tá? Então, na flexão, as palavras, elas vão sofrer uma modificação, mas não no quesito sentido. Elas vão ser as mesmas, vão ter a mesma ideia, Elas vão ter o mesmo... a gente vai ter... Ela não vai mudar o significado da palavra, tá? Então, por exemplo, na flexão, segundo alguns gramáticos, nós temos a flexão de número e de gênero, certo? A ideia da flexão, no número, a gente entende que seja pela oposição. Como é que a gente consegue identificar o número de uma palavra? Em oposição a outra. Uma vai estar sem aquela marca e a outra vai apresentar uma marca que vai se opor à primeira. Então, se, por exemplo, se eu tenho, olha aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, bolo, bolos. Qual é, a diferença, na verdade, entre essas duas palavras? É que uma eu percebo que há um acréscimo disso aqui, ó, do Szinho, que eu sei, ainda que eu não estude gramática, ainda que eu não tenha estudado gramática na escola, sobre isso na escola, eu sei, porque isso pertence à nossa língua viva. A gente fala, dessa forma, a gente sabe que existem coisas que a gente conta, que a gente numera, que a gente fala, isso daqui é isso daqui são dois, 2 carros, 3 aviões, A gente sabe contar, a gente sabe que existe, essa ideia de quantidade, certo? Agora, como a gente percebe isso, analisando as palavras? A gente percebe pelo acréscimo
né, dessa desinência aqui, a princípio, né, porque a gente sabe que em outras palavras, por uma questão fonológica, né, vai haver uma alteração, né, por exemplo, nas palavras que terminam com R, né, e você vai ter um acréscimo do E, né, flores, né, amores, e por aí vai, a gente, por uma questão, né, fonológica, a gente vai ter essas alterações no morfe, né? E aí é uma questão que a gente chama de alomorfia, né? E aí é um outro estudo, é um estudo mais lá avançado, lá com a morfologia, lá na frente, tá? Mas cada coisinha dessa, cada fenômeno desse tem um nomezinho, tá bom? Então, em oposição, a gente percebe também, né, além da ideia de que tem mais de um bolo, a gente percebe pela oposição, né, a gente indica o morfema zero por esse aqui, né, o morfema zero, em oposição a essa palavra que não tem, certo? Mas aí, quando a gente vai ver, né, nessa flexão de números, eu não alterei o sentido da palavra. Continua sendo bolo, né? Pela lógica, continua sendo bolo. Agora é mais de um bolo, mas a palavra em si, o conceito, a ideia é a mesma, só que em uma quantidade maior, beleza? Então, essa é a ideia da flexão. A flexão, você tem uma alteração na palavra, mas a alteração ela não influencia na significação, tá? Isso segundo as ideias de alguns gramáticos, né? Aí no gênero a mesma coisa, eu tenho aluno e aluna. Eu sei que essa desinência aqui me indica o gênero a qual essa palavra pertence, né? Gênero feminino. Eu sei, eu estou falando de gênero feminino em oposição, é sempre assim, em oposição a esse aqui, que eu sei que é de gênero masculino, certo? Ora, eu não... Aí que vai entrar, né, a reflexão de alguns gramáticos. Para alguns, altera o sentido.